noite. Boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui nessa casa espírita, onde vocês com certeza são muito bem recebidos, tanto pelos nossos amigos trabalhadores encarnados, como pelos desencarnados, né? Que é super importante nós estarmos pensando nesse sentido. Porque enquanto nós estamos aqui ouvindo a palestra, sentadinhos, quietinhos, a turma do plano espiritual está atuando, está agindo. Então, os nossos mentores, os espíritos iluminados, eles vão em cada um de nós e vê a necessidade individual de cada um. Porque cada um tem uma necessidade. E aí eles vão lá e reenergizam as pessoas e colocam, né, o que está faltando e tudo mais. Então, nós somos atendidos pela espiritualidade, ainda bem que nós estamos numa casa espírita e acreditamos nisso. E aqui, mais uma vez, hoje, eu vou trazer um ensinamento de quem? Tá vendo? Isso aqui é uma frequentadora que já sabe que a gente vem aqui falar de Jesus, tá certo? Jesus, que disse: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Então, somos mais de dois aqui? Somos. Jesus está aqui representado pelos nossos amigos celestes, pelos nossos mentores, pelos espíritos que nos são enviados. Esses são os representantes de Jesus que estão atuando, que nem eu falei agora há pouco, vendo a necessidade de cada um, tá? Falando um pouco de Jesus, Jesus na sua época, assim que ele começou a pregar, assim que ele começou a divulgar a sua doutrina, a Boa Nova, ele chamou a atenção de muitas pessoas. E ele começou a ser seguido por multidões. As pessoas começavam a ter conhecimento do que ele falava. Nossa, que bacana, que legal. E começaram, então, a seguir Jesus. E eles tinham que desejo? De chegar perto de Jesus, de tocá-lo, falar: ô mestre, tudo bem, como é que você está? Mas nem todos tinham essa condição. Por quê? Porque eram tantas pessoas, né? Nem todos conseguiriam. Mas quem conseguia sempre era a turminha de Jesus, o pessoal mais íntimo. Quem eram os íntimos de Jesus? Os apóstolos. Bom, então o que o povo daquela época pensava? Caramba, se eu não consigo chegar até Jesus, que é o presidente, eu vou chegar na diretoria, que são os apóstolos. Então os apóstolos, invariavelmente, eles atendiam o povo em nome de Jesus. E essa história que eu vou contar está no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, pelo irmão X, Humberto de Campos, que fala o seguinte: certa vez, Mateus, o nosso evangelista, que também era chamado de Levi, recebeu na sua casa 3 pessoas. E essas pessoas falaram: olha, Mateus, nós estamos aqui porque o que nós estamos ouvindo é demais, Mateus, muito bom. E essa boa nova, tudo que Jesus está falando, nós queremos contribuir com essa nova ideia, com essa causa. Então nós estamos exatamente aqui para isso, Mateus. Queremos contribuir. Aí Mateus olhou aqueles 3 e falou para um assim: olha, amigo, eu entendo que você queira participar, que você queira contribuir, eu entendo perfeitamente. Mas todos nós sabemos que você é um homem que vive em aflições. Sua vida é extremamente complicada. A sociedade toda sabe. E aí ele virou para o outro e falou o seguinte: olha, todo mundo sabe das encrencas que tem na sua família. É complicado lá. E virou para o terceiro e falou: todo mundo sabe que você deve aí na praça, não paga, etc, etc e tal. Então eu não vejo como, Mateus falou, vocês poderem contribuir com a nossa causa, porque a nossa causa é imensa. Uma grande causa. Então eu não vejo como vocês possam contribuir. Aquelas 3 pessoas foram com o coração cheio de esperança, buscar o quê? Um apoio de Mateus ali em nome de Jesus. E o que Mateus fez? Acabou com a esperança deles. Eles ficaram tristes, chateados, foram embora, mas eles permaneceram com uma esperança dentro do coração. Por quê? Eles sabiam que naquela tarde Jesus falaria, porque já estava programado. E eles foram embora
Passado um tempo, Mateus recebe quem? Jesus. Aí Jesus chega com mais alguns outros apóstolos, senta para tomar uma água, aquele tempo, até hoje, faz calor pra caramba lá naquele lugar lá. Tomar uma aguinha e tal, sentou para descansar. Aí Mateus veio e falou: mestre, o senhor não sabe o que aconteceu. Estiveram aqui hoje 3 homens. Eles queriam, alegaram que queriam contribuir aqui com a nossa causa, né, com a boa nova. Mas, mestre, fica tranquilo. Eu já fiz um filtro, já consegui despachar os 3. Porque o senhor não entende, mestre. Um vive em aflição, o outro tem uma complicação danada junto da família, um terceiro financeiramente é um enrolado. Então, mestre, eu não vejo como esses 3 aí poderiam nos ajudar. E eu já despachei, mestre, fica tranquilo. Aí o que Jesus fez? Pegou um copo d'água, tá calor, tá? Aguinha e tal. E com toda a serenidade, porque Jesus fazia assim, sem ofender a pessoa com a sua moral superior. Ele entendia, ele nos entendia como nos entende até hoje, nossas fraquezas, nossas debilidades. E ele falou: Mateus, tudo bem, eu sei que você fez isso aí de boa fé. No entanto, Mateus, presta atenção. A nossa causa, nós não estamos aqui para os vencedores do mundo, para quem faz sucesso no mundo, para quem se dá bem com as coisas materiais. Nós estamos aqui para isso. Mateus, nós estamos aqui exatamente para os aflitos, para aqueles que estão precisando de apoio. E aí Mateus, na hora que escutou isso daí, com aquela voz serena de Jesus, caiu a ficha. Tipo assim, pisei na bola. No entanto, vamos então ao Sermão da Montanha, que é chamado de Sermão da Montanha, e quando nós falamos Sermão da Montanha, parece que Jesus está lá no Pico Everest, né? Sermão da Montanha, o cara está longe pra caramba. Na verdade, ele usava uma elevação, né, um pequeno monte para se destacar e para se fazer ser ouvido pelas outras pessoas. Esse é o Sermão do Monte, que começa como? Bem-aventurados os humildes. Começou justamente por onde o nosso amigo Mateus tinha pisado na bola. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Foi assim que começou o sermão. E bem-aventurados os puros de coração. Bom, tem toda essa volta porque eu vou falar sobre os puros de coração. Será que nós somos puros de coração? O que nós temos trabalhado com relação a essa pureza? Na verdade, o Sermão da Montanha é muito rico, né? Ele é tão rico que eu já falei isso aqui, mas não custa falar de novo. Que Gandhi, tecendo um comentário, falou o seguinte: olha, se perdêssemos toda a literatura espírita da humanidade, de repente, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada. O que significa isso? Que o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é a síntese das leis morais do cristianismo, de Jesus. Tudo que nós precisamos está ali. São diversos livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Só o Sermão da Montanha bastaria. E Chico Xavier falou o seguinte: olha, o Sermão da Montanha, dito por Jesus, foi direto ao coração, foi direto ao sentimento, e não à razão do homem. Por quê? É pela inteligência, é pela razão que o homem se perde. Só para dar uma pitada sobre o Sermão da Montanha. Porque o assunto que eu vou falar hoje, os puros de coração, está lá dentro, conforme eu falei, e tem mais um gancho que eu vou usar aqui, que é: eu não vim destruir a lei. Também está dentro do Sermão da Montanha. E o que é esse não vim destruir a lei? Bom, Jesus chegava com uma boa nova, com novas notícias, diferentes da que eles praticavam na época, e de certa forma ele acabou preocupando algumas pessoas. Quem que ele preocupou? Aqueles que tinham poder, aqueles que tinham destaque,
Então os fariseus ficaram preocupados, quem é esse cara? O cara está chegando aí falando que somos todos iguais. Sacerdotes, quem tinha poder na época, todos ficaram preocupados como se Jesus fosse um revolucionário. Então, no início da sua pregação, isso nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo do Evangelho, nós vamos encontrar lá, não vim destruir a lei. Por quê? Porque ele queria demonstrar para aquelas pessoas que ele não estava ali para mudar nada do que tinha acontecido até aquele momento. Quando ele falou não vim destruir a lei, nós temos que pensar o seguinte: que lei que Jesus não veio destruir? Não é verdade? Porque se voltarmos lá no Antigo Testamento, começando por Moisés, nós temos leis morais trazidas por Moisés, tipo os 10 mandamentos, mas Moisés aproveitou a oportunidade e colocou mais de 400 leis humanas para a sociedade, que era uma bagunça naquela época. Então, que lei que Jesus não veio destruir? Por exemplo, a lei, olha, vamos preservar o sábado, não se faz sábado, não se faz nada no sábado. Isso não é uma lei moral. Alguém fez isso daí devido ao fato, né? Na verdade, essa questão de sábado aí é o seguinte: a população naquela época era muito explorada, extremamente explorada, né? Praticamente escravos. E os caras não deixavam os caras parar de trabalhar, nem de sábado, nem de domingo, era todo dia trabalhando. Aí Moisés pegou e falou: não, tem que dar um dia para esses caras, para os caras pararem e fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó, pensar na parte espiritual. Mas essa lei não é uma lei moral, tá? Então eu não vim destruir a lei. Jesus está falando das coisas morais, está falando do que realmente interessa. E depois de tudo isso, a informação que eu trago para vocês é que, sendo uma lei moral, nós estamos falando de uma lei divina. É uma lei de Deus. A lei de Deus é uma lei imutável. Vale para onde? Vale para o Santo Espírita lá, ou mãos dadas? Não. A lei de Deus é universal e vale para toda a humanidade do universo, não é só no planeta Terra. O que vale para nós, vale em outros orbes, em outros lugares, na imensidão do universo. Igualmente, da mesma forma. Essa é a lei divina. Em contrapartida, conforme eu falei, Moisés colocava lá algumas leis humanas, que são as leis dos homens, e que nós também precisamos dessas leis para viver em sociedade. Ou não? As leis colocadas por nós mesmos, né? Através de todos os tempos, elas acabam delimitando até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir, né? O meu dever, o dever do outro. Imaginem se não tivesse uma regra, uma lei no trânsito. Básico, simples. Seria uma confusão. Então ainda nós estamos no estágio que precisamos das leis humanas, tá? Juntamente com as leis divinas. Porém, entretanto, contudo, todavia, devo informá-los que nós transgredimos as leis. Ou não? Transgredimos as leis. Conscientemente ou inconscientemente. Tentando acertar, acabamos muitas vezes nos equivocando. Então nós transgredimos as leis. E quando nós transgredimos as leis, nós temos que ver aí ela em duas frentes. Primeiro, tem a transgressão das leis humanas, tá? E tem a transgressão das leis divinas. Aí quando eu transgrido uma lei, e se eu tiver de uma certa forma acobertado, dentro do meu lar, escondido, e ninguém souber de nada, maravilha, não é? Pisei na bola e ninguém sabe de nada, só eu sei. Não é verdade? Vai nessa. Vai nessa. Pô, você vê aqui? Bom, tudo bem. Então, caramba, será que é isso mesmo? Eu estou dentro aqui, dentro de uma proteção, mas quando
essa transgressão se torna pública, nós temos uma coisa chamada escândalo. É nesse ponto que eu queria chegar. Ou seja, quando transgredimos as leis de Deus, nós estamos escandalizando a Deus. É um escândalo. E por que nós escandalizamos Deus em qualquer situação? Porque Ele é onipresente, onisciente, Ele está em tudo quanto é lugar, Ele sabe de tudo. Então, não adianta eu estar dentro da minha casa pisando na bola que Ele vai saber. Quando transgredimos as leis humanas ou divinas, estaremos escandalizando. E Jesus falou ainda o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos são necessários, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. E a gente precisa entender isso aí. Porque parece paradoxal, né? Os escândalos são necessários, disse Jesus, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Precisamos entender melhor isso daí. Quando nós falamos de escândalo, a gente tem duas análises, tá? A análise aqui nossa de encarnados, de seres humanos, que para nós escândalo, por exemplo, é o barraco da vizinha no meio da rua brigando com o marido dela lá fazendo. Para nós é um maior escândalo, tá certo? O escândalo para nós, aqui humanos, é um choque de moral. É um choque de moral. É a vergonha alheia. Né? Agora, esse choque de moral, ele pode estar relacionado com a própria moral ou com os hábitos de uma sociedade. Vou pegar um exemplo bem simples. Estamos todos nós aqui habituados a andar de roupa, certo? Ninguém anda nu. Se aparecer um cara aí andando nu aí na rua, não é um verdadeiro escândalo? Pois é. Vai todo mundo lá olhar ele. Só para falar, né? Só para falar depois. Você viu um homem pelado na rua? Ah, eu vi. Então, é assim, é um escândalo do nosso ponto de vista, esse choque de moral, que choca com os nossos hábitos, que choca com a moral que nós aprendemos. Por outro lado, tem o escândalo espiritual. E o escândalo espiritual não tem saída. É aquele que Deus vê, que Deus percebe e tudo que nós transgredimos. É lógico que existe uma graduação. Né? Nós transgredimos um pouquinho mais. Tem aqueles que são ostensivamente, né? Agressores da lei, transgressores da lei, e por aí vai. Agora, como eu tinha falado, Jesus falou assim: seja qual for o ponto, ai daquele que praticar o escândalo. E ele falou mais ainda: se o teu pé, se a tua mão, se o teu olho, seja lá o que for em você, te escandaliza, arranque e joga fora. Ele falou assim. É melhor para você entrar na vida sem o pé, sem a mão, sem o olho, seja a língua, do que, porque senão, caso contrário, você pode ir parar no inferno. Jesus falava as coisas fortes, enérgicas, porque o povo precisava naquele tempo de um entendimento mais forte. Ele não podia ser suave. Então, muitas vezes, e é sabido que Jesus falou, que o seu falar seja sim ou não. Você tem que ser firme naquilo. Então, Jesus, muitas vezes, ele usava de metáforas, ele usava de parábolas, muitas vezes ele era enérgico, porque ele tinha que trazer o quê? Uma mensagem que ficasse gravada conosco. Tanto é que até hoje nós estamos falando disso. Aí ele falou: cortai o pé, cortai sua mão, corta o que você tiver. Ah, mas Jesus falou isso? Falou. Agora nós precisamos transformar isso aí, nós precisamos interpretar isso daí. Ou seja, corta todo o mal do seu coração. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Nós precisamos cortar o que nós temos de ruim
dentro de nós, dentro dos nossos corações. E o que a gente carrega dentro de nós? É tanta coisa, né? Sentimentos ruins, raiva, ódio, melancolia. E a gente pode fazer uma relação aí de fazer um elenco das coisas que nós carregamos e às vezes nem percebemos. Ansiedade. Então Jesus falou, olha, se isso aí te atrapalha, corta isso aí. Corta. Acaba com isso. Joga fora. E Jesus falou para que você não entre na outra vida com esse problema. E quando ele fala isso, nós vamos lá na reencarnação. Porque lendo o texto, às vezes nós não percebemos. Então é melhor que você entre na outra vida, né? Na outra encarnação, sem aquilo que você usou mal nessa encarnação. Uma vez uma mulher muito linda, muito bela, muito gata. E ela só fez arte com a beleza dela. Usou de modo errado. Então é melhor que você não tenha essa beleza toda, que corte isso e entre na sua vida feinha. Bem feinha. Né? Você não corre o risco, né? Você não vai correr o risco de parar no inferno. E aí, se você está usando mal sua inteligência, né? Tem pessoas que usam a inteligência para o mal. Ora, se você usa a sua inteligência para o mal, é melhor que você não tenha toda essa inteligência, pelo menos explícita, na outra vida. Você não quer chamar os outros de burrinho, né? O que acontece é o seguinte, aí, o que nós vemos? Nós vemos espíritos encarnarem com aquelas síndromes todas que nós conhecemos, porque às vezes temos ali uma grande inteligência que usou a inteligência de forma errada, usou para o mal, tá certo? E agora não, agora você, tudo bem, você continua inteligente, mas você não vai se manifestar não, tá bloqueado. Então é isso, quando ele fala que nós temos que cortar o mal, a gente já tem que estar pensando não só nessa vida a gente tem que estar pensando por quê? Porque tudo que eu planto eu vou colher. Então eu tenho que pensar. Vou pensar agora para não colher lá na frente. E com relação ao futuro? Com relação ao futuro eu tenho que tomar cuidado porque existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Olha, a doutrina espírita é maravilhosa, é sensacional, porque ela não te prende em nada, ela não te prende em dogmas, ela te dá liberdade total. Porém, liberdade com responsabilidade. Você faz o que você quiser. Você vem aqui no Centro Espírita, você vai receber a orientação dos ensinamentos de Jesus, tá? Aí você pode falar, isso é besteira ou não é besteira, não tem nada a ver. Você faz o que você quiser. Só que a cada causa tem um efeito. Se eu escolho o caminho reto, o caminho de luz, o caminho claro, é o meu livre-arbítrio que determina isso. Ou eu posso escolher um outro caminho, cheio de pedra, cheio de obstáculo, escuro. Cada um escolhe o que quer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nesta vida ainda com os nossos escândalos. Não do barraco no meio da rua. Os nossos pequenos escândalos. Na prática do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Que eu vou falar para vocês, é fácil, eu vou lá no Centro Espírita e vou eliminar tudo isso. Não é fácil, cara. Não é fácil, é uma luta constante. Como é que é? 7 por 24, 365, é o tempo todo. É o tempo todo. Porque às vezes você pensa que está firme em alguma coisa e acaba vacilando. Acontece. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação ao que nós estamos plantando. Se você entrega flores para alguém, você fica com perfume, né? Agora, se você
entrega alguma coisa mal cheirosa para alguém, você vai ficar com aquele mau cheiro. É assim que acontece. E o que prevalece aqui no nosso mundo nós estamos aqui para quê, Flávia? Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, essa é uma coisa. Todos nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento. Essa é a primeira missão nossa aqui enquanto encarnados. E a segunda ou a quinta, Maria? Segunda. E a segunda, nós temos que acompanhar o que Jesus falou. Porque perguntado a Jesus, ele respondeu o seguinte: perguntaram a ele, Senhor, quem que é o maior no reino de Deus? E o que ele respondeu? O maior no reino de Deus é aquele que serve ao próximo. Esse é o maior no reino de Deus. Ele não falou que o maior no reino de Deus é quem tem diploma de nível superior, quem tem o carro do ano, quem tem aquela geladeira 2 portas que fala. Olha, ele não perguntou se é advogado, se o cabelo é liso, se tem olhos azuis, ele não perguntou nada disso. Aliás, ele não falou nada disso. Ele falou que para Deus o importante é aquele que serve. Então, primeiro fato, aprimoramento individual. Segundo fato, servir. Mesmo porque nós vivemos numa lei de sociedade, também tratada no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que diz essa lei de sociedade? Que de nada adianta nós vivermos isoladamente, porque seria muito fácil cada um pegar sua trouxinha. O Brasil é grande, hein? Tem lugar para se esconder aí, criar galinha, criar leitão, plantar alface, rabanete, sei lá. Daria para viver lá. Só que a lei da sociedade diz que nós não fomos feitos para esse tipo de coisa, para vivermos isoladamente. Pelo contrário, nós somos feitos para vivermos em comunidade, em sociedade. Tem lógica? Tem. Por quê? Porque talvez eu saiba uma coisa que a Flávia não saiba. E aí eu vou agregar alguma coisa para ela. E talvez ela tenha alguma coisa que eu não saiba. E ela vai me passar. Estou falando de ensinamento, estou falando de experiências, estou falando de tudo. Né? Da parte intelectual, da parte moral. Então é assim que todos nós caminhamos e o planeta vai caminhando junto. Um passando experiência para o outro. Um passando o que sabe para o outro. É assim que nós caminhamos. E só para terminar, eu sempre falo isso aqui também, mas eu acho importante deixar bem claro essa questão de servir ao próximo, da importância disso, que isso vale mais do que qualquer coisa. Para comprovar isso, nós chegamos aonde? Chegamos lá no juízo final, na passagem do juízo final. É isso. Aqui, no centro espírita, em qualquer centro espírita que eu vou, e nós sabemos disso, quem estuda espiritismo sabe disso, nós falamos que fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor em ação justamente no auxílio ao próximo, e o próximo te auxiliando. Essa é a caridade. Mas tem gente que pode falar o seguinte: eu vou em tudo quanto é centro, os caras só ficam falando de que fora da caridade não há salvação. Então, por quê? Aí nós vamos lá no juízo final para complementar aqui e vamos ver o seguinte: que Jesus separa os bons dos maus. E do lado direito ele coloca aquelas pessoas e diz o seguinte: tive fome, me desse de beber, de comer. Tive sede, me desse de beber. Tive nu e me vestiste. Tive preso, fosse me ver. Tive enfermo, fosse me visitar. E aí aqueles que ficaram do lado direito falaram assim: Senhor, mas quando nós fizemos isso? Jesus falou: vocês fizeram isso quando fizeram aos meus irmãos menores, aqueles que necessitaram. Então, mais uma vez, quando nós chegarmos ao nosso juízo final, que é cada etapa do processo reencarnatório, nós vamos chegar lá. Aí, amigo, você deu de comer? Deu de beber? Ajudou com roupa, como foi pedido aqui? Você visitou alguém que estava doente? Você visitou
alguém que estava preso, é isso que vai ser demandado. Novamente não vão perguntar se tem o carro do ano, se tem mansão, nada disso, porque nós sabemos que isso daí não vai para o outro plano. Tá? Então, o recado de hoje, gente, era esse. Né? Bem-aventurados os puros do coração. Na nossa tentativa, o que cabe a cada um de nós aqui é refletirmos sobre o que é falado, voltarmos para casa e tentarmos colocar em prática e retirar esses sentimentos ruins que na maioria das vezes nos atrapalham, né? Eles servem de obstáculos para que nós possamos avançar. Gente, boa noite, que Jesus volte com vocês aos seus lados.